Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer estar dando essa matéria aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, sou enfermeira e vou estar dando para vocês essa matéria que particularmente eu gosto bastante. É uma matéria muito importante de falar, né? Da gente ter um pouquinho de conhecimento sobre. Porque a gente lida todos os dias com pacientes, com pessoas com saúde mental alterada, com algum transtorno mental. Então, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre saúde mental, sobre psiquiatria. E queria que vocês tivessem um olhar especial para essa matéria, porque normalmente a gente não tem um olhar especial para pacientes com alterações de saúde mental. E falar sobre isso, a gente acaba quebrando uma barreira, porque por muito tempo a loucura ela foi vista como castigo de Deus, como possessões, espíritos. Ainda muitas pessoas ainda acreditam nisso e ainda tratam, né, com ligado aos espíritos, a maus espíritos, ao demônio, ao castigo de Deus. Então, falar sobre saúde mental e falar sobre pacientes mentais, né, pacientes com alterações mentais, a gente acaba quebrando esse estigma e abrindo a nossa visão, abrindo o nosso olhar, para que a gente possa ter um carinho, um cuidado especial com esses pacientes que pouco chegam até nós, né? Então, eu vou iniciar aqui para vocês. E para iniciar, a gente precisa saber o que é saúde, né? Para a gente saber o que é saúde mental, primeiro a gente tem que saber o que é saúde, o que é doença. E é muito importante salientar que saúde, ela vai muito além, a gente costuma sempre falar isso, né? Que a saúde ela vai muito além da ausência da doença, porque ela exige que todos os nossos meios estejam bem para que nós também possamos estar bem. Então envolve a parte legal, social, econômica. Então a saúde ela é tida pela Organização Mundial de Saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Vou dar aqui um exemplo para vocês que a gente costuma dar normalmente. Por exemplo, eu, Ana Luísa, fisicamente eu me sinto bem, né? Neste momento eu não me sinto uma pessoa com nenhuma alteração física, mas vamos dizer que eu tô com essa pandemia, eu perdi o meu emprego, os meus filhos estão pedindo coisas que eu não dou conta de comprar para eles, porque eu não estou conseguindo manter a casa nesse momento. Então, consequentemente, que eu perdi meu emprego, eu perdi a minha renda, e isso tem me trazido transtornos muito grandes dentro de casa. Então, quando eu falo nesse momento, eu estou doente fisicamente? Não. Mas eu estou saudável completamente? Não. Porque isso está me gerando transtornos pessoais. Então, por isso que a gente fala que a doença, né, a saúde, ela não é só a falta da doença. Ela exige que você esteja bem em todos os âmbitos da sua vida. E saúde mental? O que é para você ter uma saúde mental? O que é importante para se ter uma saúde mental boa, uma vida saudável mentalmente, né? Hoje em dia, gente, a gente tem passado assim, por situações que nos têm deixado muito transtornados. Hoje, grande parte da sociedade é doente mentalmente.
Antes a gente ligava a doença a situações mais graves, né, de psicoses, de transtornos mais graves como esquizofrenia, depressão grave. E hoje em dia a gente vê que não, né? Às vezes uma simples ansiedade, ela vai se transformando e vai deixando a gente cada vez pior. A depressão vai afundando a gente, às vezes problemas de autoestima, de convivência ou de bullying, né, da infância que se transforma em um adulto problemático. Então tudo isso, na hora de falar de saúde mental, tem que ser abordado, porque tudo isso faz parte para você ter ou não uma saúde mental boa, né? Então, como eu falei, que a saúde mental ela é o completo bem-estar físico, mental e social, a Organização Mundial de Saúde também define a saúde mental como um estado de bem-estar ao qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere. Então, esse paciente, essa pessoa, ela consegue ter uma vida sem prejuízos, onde a parte mental dela não altera também o comportamento do dia a dia dela. Então, isso é ter uma boa saúde mental. E é o que muitos hoje não conseguem ter, não conseguem desenvolver, porque grande parte da população está doente. Esses dados aqui, só para a gente ter uma pequena noção. 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas, né? Drogas lícitas e ilícitas. 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, ou seja, ele contínuo ou eventual. E aí coloca entre milhões de pessoas. Então, 12% dentre milhões de pessoas não são poucas pessoas. 2,3% do orçamento anual do SUS vai para a saúde mental. Então, por mais que às vezes os números pareçam pequenos, não são pequenos. Eu vou falar para vocês. Eu trabalhando em PSF, onde diariamente a gente tem contato com os pacientes, principalmente renovação de receita, cara, grande parte da população tem renovado receitas psiquiátricas, né, receitas especiais, receitas azuis e amarelas. É muito grande o número. Principalmente em depressão e ansiedade, são as doenças que mais têm atingido, principalmente o público mais jovem. Esse público mais jovem, ele tem tido grande problema, porque o desenvolver hoje exige muito de crianças e adolescentes. A sociedade ela tem uma cobrança em todas as pessoas, em toda a sociedade, e essa cobrança gera muito uma autocobrança. Então, seja ela por motivos estéticos, seja ela pelo estudo, trabalho, comportamento. Então, tudo isso gera uma cobrança muito grande por parte dessas pessoas. Quem é que nunca se olhou no espelho que está dentro do padrão social exigido pela sociedade, né? Aquele corpinho enxuto, o meu cabelo todo escovado, a minha maquiagem, sobrancelha perfeita, eu tenho que estar toda alinhada com o que a sociedade me pede. Minhas unhas feitas, coitado da minha, né? Eu que roo unha com a minha ansiedade, eu sofro de ansiedade. Então, assim, a sociedade ela te pede coisas que às vezes é humanamente impossível. Uma mãe de família que trabalha fora de casa, tem 2, 3 filhos, tem que chegar em casa, ainda dá conta de arrumação de casa, de cuidar com os filhos, de comida, e manter essa sobrancelha feita, unhas feitas, roupas bonitas e chiques, sapatos de salto alto. Infelizmente, hoje, tem certas coisas que é humanamente impossível.
E porque a sociedade te põe isso, não significa que você tem que seguir essa exigência, né? A gente tem que quebrar essas amarras e agir justamente de acordo com o que eu penso, que eu acho ser necessário para mim. A gente fala assim que quando a gente tem uma alteração de saúde mental, normalmente eu não consegui lidar com as alterações do meu dia a dia, né? E isso, gente, é completamente normal. Às vezes no meu trabalho, o meu chefe, ele tem uma cobrança ferrenha em cima de mim, eu tenho que demonstrar todos os meses números, né? E aí eu lido com situações estressantes no meu dia a dia, e ainda junto a questão que eu falei da casa. Então tudo te leva hoje até uma saúde mental doente, a não ter uma saúde mental, né? A ter uma parte mental doente. Então, assim, a gente tem que tentar, a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer, e exigir somente até o que eu sei que é o meu limite. Para tudo você tem que lidar dessa forma. Então, daí a gente entra em psiquiatria. O que é a psiquiatria? É incrível como as pessoas hoje ainda acham que psiquiatra é para doido. Eu me consulto com psiquiatra, porque eu não consigo lidar com os meus problemas do dia a dia, por isso eu desenvolvi uma ansiedade, e por isso eu tive que recorrer a medicamentos, e por isso eu tive que recorrer a uma psicóloga. E a partir daí eu consegui resolver meus problemas, ou eu tento, né, todos os dias resolver os meus problemas. Então, a psiquiatria é uma especialidade médica que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de transtorno mental, ou orgânico, funcionais, que alteram a parte psicológica, sejam elas mais graves ou mais severas, mais leves ou mais severas. Então, assim, como eu falei, as pessoas acham que é só uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. E não é, gente. Hoje em dia, grande parte dos trabalhadores da saúde, grande parte dos professores estão tendo síndromes, né, de estresse, crises de estresse, que acabam evoluindo para uma depressão, para um estafa, né? E aí um cansaço físico e mental muito grande, onde às vezes essa pessoa, ela simplesmente, o organismo dela fala, para, se você não parar agora, eu vou parar por conta própria. E quando a pessoa não para, o organismo dela para, ela tem desmaios, ela tem crises. Então, essa é uma resposta do organismo para que ela possa diminuir o passo, né, antes que aconteça algo mais grave. Então, o objetivo da psiquiatria é aliviar o sofrimento, é trazer bem-estar psíquico. Então, como eu falei que ela age na prevenção, no atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação, às vezes quando você vê que você está caminhando com uma depressão, você vê que a ansiedade ela está maior do que o normal, você não vai esperar ela se agravar. Você vai procurar prevenir esse agravo, você vai iniciar um tratamento para que você não precise, às vezes, da reabilitação. Mas se por acaso você já caiu numa depressão, se você tem uma ansiedade mais grave e você não conseguiu lidar com isso na sua vida, ela vai te ajudar a reabilitar, né? Ela vai te oferecer tratamentos que você possa lidar com isso no seu dia a dia. Então, a psiquiatria, ela se ramifica em várias subespecialidades. Dentre elas se destaca a psiquiatria social, que estuda os fatores sociais, como caráter, os critérios demográficos, idade, sexo, condições familiares, classes sociais, o preconceito envolvido dentro da saúde mental. Aí vem a psiquiatria preventiva, que é um conjunto de conhecimentos utilizados para planejar programas
Então, isso vai reduzir a frequência dos transtornos mentais, que é uma prevenção primária, reduzir a duração de números significativos dos transtornos mentais, que é a prevenção secundária, e vai reduzir a deteriorização resultante dos transtornos mentais, que é a prevenção terciária. Então, como eu te falei, você começa a apresentar uma ansiedade, e você vê que essa ansiedade está se agravando. Aí você vai no psiquiatra: olha, eu estou muito ansiosa, eu estou percebendo que no meu dia a dia eu estou ficando muito nervosa, eu sinto um nó na garganta, parece que tem uma bola que não me deixa engolir direito, e aí eu sinto um aperto no peito, e parece que me falta o ar, eu não consigo respirar. De noite eu acordo pensando nas coisas: meu Deus, eu tenho prova amanhã, o que eu vou fazer? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão se colocando nessa posição. Eu vou falar para vocês como que eu, entre aspas, diagnostiquei minha ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa, né, de criança. Só que até então eu não sabia que tinha esse nome, ansiedade. Então as minhas unhas, eu roía elas, eu já era uma criança mais obesa e eu piorei essa condição por conta da ansiedade. Se naquele momento, talvez na minha adolescência, né, a transição da infância para adolescente, eu tivesse recebido um tratamento, talvez eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei hoje. Mas daí vamos, aí tive um ganho de peso muito grande na adolescência, e aí tinha, né, alguns pensamentos e me sentia muito ansiosa para tudo. E aí isso se agravou durante a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, que eu me via desesperada com certas situações. Eu ia ter uma prova de farmacologia, eu sonhava com o professor e eu acordava: meu Deus, amanhã tem prova de farmacologia. Aí eu: nossa, amanhã tem aula de farmacologia. Meu Deus, amanhã tem prova de farmacologia, o que eu faço? Meu Deus, e eu não vou conseguir fazer essa prova e tal, tal. Aí já começava a sentir falta de ar e sentia aquela coisa: calma, Ana, calma, respira, respira fundo. Aí eu começava a respirar fundo, tentava pensar em outras coisas. E aí começava a passar e tal. Aí eu, por várias e várias vezes, senti isso. Nossa, era terrível. Até que no quarto período eu fui ter aula de saúde mental. E aí a professora de saúde mental, ela era um pouco terrorista, né? Ela fazia um terror psicológico na gente. E o povo falava assim: ó, prepara, cada vez todo semestre uma pessoa endoida na matéria dela. E eu acho que fui eu que endoidei na minha sala. Falava: eu que vou endoidar, sou eu que endoidei. E aí ela fazia uma pressão psicológica tão grande que eu caí, né? E a minha ansiedade, ela triplicou. Ela foi a 1000. Então, assim, a minha vivência diária passou a ser terrível. Quando eu pensava em faculdade, eu já associava a ela as provas: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir lidar com isso. E para mim era terrível ter que acordar de madrugada com aquelas crises que eu tinha. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito piadista, cômica, assim, sempre fui muito de fazer zoeira e brincadeirinhas, né? E de repente eu me vi uma pessoa mais triste, contida. Eu chorava e eu não me reconhecia como Ana Luísa que eu sempre fui. E aí um dia, para chegar na faculdade, nós caminhávamos, era longe, eram uns 40 minutos de caminhada e ladeiras. E aí um dia eu indo para a faculdade com minha amiga, bem num dia de aula de saúde mental, eu virei para ela e falei isso. Eu falei: nossa, Isabela, eu não tô bem, eu não me reconheço mais, eu não tô uma pessoa feliz, eu não sou mais alegre. Quantas vezes eu tive crise de riso, de faltar mijar nas pernas, e eu não tenho mais crise de riso. E fui falando com ela isso, sabe? Aí eu cheguei na aula, chegamos na aula de saúde mental e a professora foi falar sobre ansiedade.
Ela era uma excelente professora de conteúdo, ela explicava muito bem. O que atrapalhava ela era o caráter dela, a forma que ela se expressava com a gente, ela não sabia lidar com o aluno, ela fazia muito terrorismo nessa questão, né? Vocês nunca vão ser, vocês não vão conseguir se formar, vocês são plásticos, vocês, não sei como é que vocês vão ser profissionais, vocês vão ser péssimos profissionais. E ela conseguia plantar essa semente dentro da gente. Nada que vocês fazem é direito, vocês só fazem as coisas para os cursos. A gente fazia trabalhos maravilhosos, pegávamos, tinha saúde do idoso, a gente fazia grupos nos PSFs, levamos os idosos para o Zoológico de Brasília, e era a coisa mais linda, eles eram apaixonados, mas era o tempo inteiro menosprezando a gente. E aí, durante a aula, ela começou a falar sobre ansiedade leve, ansiedade média, ansiedade grave e síndrome de pânico. E eu fui assistir na aula e ela falando dos sintomas. Eu, opa, tô me enxergando ali. Aí ela falava dos sintomas, meu Deus. Aí de repente ela falou, e as pessoas falam que não se reconhecem mais, elas perdem o jeito, elas falam que estão perdidas, que não se reconhecem, que não é mais alerta. Aí eu olhei para essa amiga minha, ela olhou assim para mim, Ana, você tem que procurar ajuda. E foi exatamente nesse momento que eu vi que realmente eu precisava de ajuda. Porque eu não estava conseguindo lidar com esse problema, né? E por incrível que pareça, eu acho que eu já lidava com a enfermagem, já estudava sobre isso, eu não me senti a louca procurando por esse tratamento, que é o que muitas pessoas se sentem, né? Ah, vocês estão achando que eu sou doida? Eu não sou doida, não é, gente. É normal. É normal tomar remédio quando precisa. O que é anormal é você usufruir desses medicamentos quando você não tem nenhum tipo de indicação. Mas, eu tenho insônios horríveis, eu sou ansiosa, eu tenho depressão, mas eu não quero viciar nesses medicamentos. Não é isso, é necessidade. Hoje eu enxergo muito isso e tento colocar isso muito na cabeça dos meus pacientes, das pessoas que eu convivo, que eu sei que tem problemas parecidos com o meu. Eu me coloco muito como exemplo, porque eu acho que quando as pessoas se veem em você, vê que os problemas são parecidos, elas acabam tendo uma confiança maior, têm uma aceitação maior daquele problema. Então vocês vão me ver me usando muito como exemplo para tudo. Então, assim, foi nesse momento que eu vi que eu já estava numa ansiedade, não era mais uma ansiedade leve, né? A ansiedade leve, provavelmente vou até falar mais pra frente para vocês, mas é aquela que te leva a fazer as coisas normais no dia a dia, por isso que amanhã tem prova, hoje eu vou estudar para aquela prova. Mas a ansiedade média para grave, você já começa a se desesperar com aquela situação, que era o que eu fazia normalmente. E aí, a partir daquele momento foi onde eu procurei um psiquiatra, e lá eu vou falar, né, do CAPS mais pra frente. Foi no momento que eu estava fazendo até estágio no CAPS, ele tinha um psiquiatra lá, eu me consultei com ele, né, e ele me medicou normalmente, me deu um remédio de ansiedade, né, e foi onde eu senti uma grande melhora no meu comportamento, conseguir lidar melhor com as coisas. Junto com essa situação escolar, eu vivi coisas pessoais que corroboraram muito para esse problema se agravar, me deixava muito de lado pelos outros, então acabei me colocando numa situação onde não cuidava de mim para cuidar dos outros. Isso eu não faço mais. E então a gente tem que cair com esse mito de que psiquiatra é para doido, é para loucos, né? Para esquizofrênicos. A gente tem que parar com isso, até porque tem esquizofrênicos no meio de vocês que tomam medicamento e conseguem viver normalmente no seu dia a dia. E tem a psiquiatria comunitária.
que ela já vem como uma evolução da psiquiatria, onde onde há promoção, detecção precoce, né, dos casos, tratamento e reabilitação dos transtornos mentais em toda a população. Você consegue identificar no meio da população pessoas que precisam, né, desses tratamentos. Ainda não se tem uma informação certa sobre as causas, né, dos problemas mentais e formas de se prevenir esses transtornos. Mas depende de vários fatores para se originar. Não é, meu namorado me largou, pronto, eu caí em depressão. Além disso, você tem que ter problemas consigo mesmo, de autoestima. Porque, gente, o problema de autoestima ele é tão grave, as pessoas não colocam a gravidade que um problema de autoestima ele realmente tem. Ele te faz aceitar tanta coisa, tanta migalha, sabe? Você iniciar um relacionamento, por exemplo, por carência, e você acha que aquele relacionamento ali é um presente de Deus e você começa a lidar com ele dessa forma. Só que às vezes chegam pessoas que não são pessoas boas, que querem se aproveitar de você ou que te faz mal. Essas pessoas às vezes fazem um abuso psicológico, físico, sexual. Muitas vezes o abuso psicológico, que para mim é um dos mais graves, todos são graves, né? Mas o abuso psicológico, ele é, entre aspas, secundário. Você não enxerga ele diretamente. Às vezes a pessoa ao seu redor está vendo aquilo e você começa a não enxergar aquilo. E como você não enxerga, você lidar com ele é mais difícil. Você sair de um relacionamento abusivo é muito difícil. Porque por trás do relacionamento abusivo, tem uma dependência emocional, tem uma autoestima baixa. A pessoa consegue fazer com que você se diminua para ele ou ela crescer em cima de você. E aí ele te faz pensar, ou ela te faz pensar, que você não é bom o suficiente para outras pessoas. E que você está com ele ou com ela porque ele está fazendo um favor para você. Ninguém mais vai te amar por ele. E aí o que acontece? Você acaba aceitando passar por diversas situações por causa da carência afetiva, por conta da dependência emocional e por conta da baixa autoestima, da baixa estima. E o que é mais incrível em tudo é porque para você sair dessa situação, você precisa de uma força surreal. Não quer dizer que você é fraca, mas é só no momento que você vê pelo que você está passando realmente. Às vezes o cara te bateu 10 vezes, 20 vezes, e você continua aceitando porque ele te colocou para baixo, porque você não tem como se sustentar, ou por conta dos seus filhos, por conta do que a sociedade vai falar. Então, assim, você acaba aceitando. Mas, às vezes, na 21ª vez, você vai se rebelar e falar, não, eu preciso sair disso, né? Então, tudo isso envolve a parte mental, cara. Tudo isso envolve a saúde mental. Tudo isso faz parte dos fatores que originam uma saúde mental perturbada, uma saúde mental boa, firme, né? Às vezes você recebe uma base que consegue te fazer passar por qualquer coisa. E assim, esses fatores, eles vêm muito da cultura de cada local. Esses fatores culturais, eles dificultam a aquisição de informações acerca dos transtornos mentais. Foi o que eu falei para vocês, da questão do espiritismo não como religião, da questão de espíritos, de você ligar os espíritos maus, né? Vou dar um exemplo. Esses dias atrás, uma pessoa próxima a mim, a mãe teve uma crise, né? Ligou, teve uma crise, ela
sempre foi normal, nunca tinha acontecido isso. Aí ela falou assim, teve uma crise, eu senti como se fosse uma coisa me encostando e tal. De repente, aí ela mesmo não se lembrava de nada. Quem falou foi o pai e a irmã dessa pessoa. De repente, começou a ficar violenta, quebrar as coisas, e a gente chegava próximo e ela não reconhecia a gente, até que ela começou a se acalmar e tal. E qual foi a primeira coisa que eles pensaram? Imposto, espírito ruim. Eu tô falando que eu não acredito? Não. Eu acredito que tenho situações e tal. Porém, tem diversas crises depressivas, crises psiquiátricas que acontecem a mesma coisa. Pessoas às vezes muito depressivas, muito nervosas, é o que eu falei para você da estafa, que é o cansaço físico extremo, cansaço psicológico extremo. Elas nos levam a ter esse tipo de crise. Fulano tá doido. Não é isso. E aí eu liguei pra ela, marca o médico, vamos marcar aqui em Januária. Sabe que dia que era a consulta? Era ontem. Pergunta se ela veio da roça. Não veio. Sabe por que ela não veio? Porque ela ficou, vocês estão achando que eu sou louca? Eu não sou louca, não. Vocês estão querendo que eu consulte psiquiatra? Vocês são doidos, vocês. Eu nunca vou consultar. Então, esse pré-conceito, esse pré-julgamento, ele vem de todo um histórico, né? Eu vou falar aqui para vocês da história da psiquiatria. Ela vem lá de trás. Lá de trás. Quando vocês estudaram a história da enfermagem, lá fala, né, como que era tratado antigamente a saúde. Ela era muito vista como um castigo de Deus, castigo do demônio, e quem tratava elas então eram sacerdotes, eram magos, eram pessoas ligadas à questão espiritual ou mágica, né? Então ainda se traz muito essa questão. E falando da questão da cultura, o que para muitas culturas são normais, certos tipos de coisa, em outras culturas não são, né? A cultuação de certos deuses, né? A cultuação de certos objetos, certos tipos de ações que alguma cultura faz para outras são inaceitáveis. Por exemplo, os índios que dançam para o Deus Sol, para a chuva. Às vezes tem pessoas que vão falar, povo louco, tá dançando para chover? Que loucura é essa? Pode constar que é tudo doido, né? Mas para eles é normal, de quando criou-se aquela comunidade, eles fazem isso. Aí eles viram pra gente e falam, que doido é esse que uma coisa que a gente faz que é considerado meio que loucura. Vamos dizer que uma pessoa que joga videogame todo dia, de noite, ou então a gente que tudo toma remédio para eles usam folhas e nossa, esse povo é doido, fica tomando esse trem. Então, assim, para cada cultura tem a normalidade ou não, né? A gente tem que respeitar, desde que isso não fira as pessoas, né? Que isso não interfira também no bem-estar social, né? Por exemplo, casar lá em alguns países indianos, onde as pessoas casam homens velhos com crianças, né? Pra gente é loucura isso, é pedofilia. Para eles é normal. Graças a Deus, muitas ONGs hoje estão conseguindo fazer cair essas culturas. Mas para a gente isso é inaceitável, né? Na África, tem alguns lugares da África, por exemplo, eu estava vendo isso num documentário esses dias. As meninas, quando começam a passar pela puberdade, que os peitinhos começam a aparecer, eles vêm com colheres de pau, esquentam no fogo e batem nas mamas dessas meninas
para que essa mama não desenvolva. E aí eles vêm no clitóris dessas meninas entrando da fase da adolescência e mutilam, cortam, porque a mulher ela não pode sentir prazer para eles, né? Então eles tiram qualquer tipo de prazer que a mulher possa sentir. O sexo ele vira apenas um sexo reprodutivo. Olha que absurdo! Absurdo pra gente, pra eles é normal, né? Então, assim, a gente, eu dei o exemplo que é um homem que passa a maior parte contemplando o sol. No Brasil isso é normal, na Índia é um homem sagrado, a vaca lá na Índia é um ser sagrado, né? A gente fala, meu Deus, que povo doido cultuar uma vaca, né? Mas e a gente? Às vezes cultua um Deus, né? Que é o nosso Deus que a gente cultua, e para eles pode ser loucura. Então isso vai muito de cada cultura. E para mim, assim, uma das principais que fazem a construção dessa saúde mental é o relacionamento interpessoal dentro de uma casa. É a família, a base familiar. A gente tem um negócio na psicologia, na psiquiatria, que chama-se boneco de barro, que é uma criança, uma personalidade dela se forma até os 7 anos de idade. Então, o que você quiser tirar ou acrescentar naquela criança até os 7 anos. Depois disso, o caráter dela se forma, a personalidade se forma. Então, se você quer ensinar boas práticas para essa criança, faça desde o início, né? Depois ela pode mudar comportamentos, mas caráter, personalidade, o seu interior não vai mudar. E aí você imagina uma família completamente desestruturada, física e emocionalmente. O pai está preso, a mãe usuária de drogas, quem cuida é a avó. A mãe é prostituta, o pai é um abusador, violento. O que eu vou passar para essa criança? Que base familiar? Minha mãe engravidou com 14 anos. A avó engravidou com 16. Aí a filha vai engravidar aos 14. É anormal para essa família? Não. Para mim é que nunca aconteceu isso. Mas para essa família é um histórico. Então passa a acontecer de vó para mãe, para filha. E aquilo dali passa a ser algo normal, porque aconteceu, né? Então, primeiro, gente, para haver uma ruptura da saúde mental, rompe-se a capacidade do indivíduo de se relacionar com outras pessoas, primeiramente a família. Então, assim, provavelmente, pela falta, que vocês viram que eu falei, o despreparo, a incapacidade de lidar com aquele problema, é isso, é a incapacidade, o preparo da vida, da natureza, de lidar com o estresse que enfrentou em momentos particulares da vida. Perdas de recursos materiais, perdas de pessoas queridas, por exemplo. Isso às vezes marcam demais a vida de certas pessoas. Tem pessoas que às vezes fazem aquelas regressões e descobrem que lá na infância, durante a barriga, a mãe falou que ia abortar aquela criança, que odiava. E essa criança, ela cresce com isso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na formação das nossas crianças, na base familiar que eu vou oferecer, né? Porque tudo isso conta muito na hora do desenvolvimento físico, psiquiátrico, psicológico dessa criança, né? O envolvimento no ambiente que ela vive é essencial para um bom desenvolvimento pessoal e profissional dessa criança.